Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que conta as principais notícias e os bastidores da política aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e no Brasil. Para falar a verdade, desde a última semana a gente está até extrapolando essas fronteiras nacionais, né? A Alessandra Mello está aqui comigo de novo. Alessandra, bem-vinda ao programa. Obrigada, Bernardo. Ultimamente as notícias do Brasil, até de Belo Horizonte, estão bem relacionadas ao que está acontecendo no noticiário internacional, né, por essa questão do tarifaço de Donald Trump. E hoje a gente vai voltar a falar das repercussões dessa situação envolvendo o Brasil e Estados Unidos, porque o nosso primeiro bloco é destinado a repercutir a notícia do dia. Esta sexta-feira, do dia 18 de julho, começou com a grande bomba, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebendo ali um mandado da Polícia Federal, recolheu ali algum material dentro da casa do ex-presidente, atendendo a uma medida do Supremo Tribunal Federal, assinado por Alexandre de Moraes, que determina, inclusive, que Jair Bolsonaro utilize uma tornozeleira eletrônica, determina também que ele fique longe de embaixadas de outros países no Brasil, também limita ali o contato dele com os filhos e também o acesso dele às redes sociais. A gente vai falar um pouco sobre como repercutiu até aqui essa medida da Polícia Federal. Claro que em Minas Gerais a gente tem aliados importantes do ex-presidente que já estão se mobilizando, já manifestando sua indignação com essa investigação. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o governador Romeu Zema, que esteve em Brasília no início da semana, se reuniu com o Rodrigo Pacheco para poder falar sobre a questão dos vetos ao Propag, mas também se reuniu com o próprio Jair Bolsonaro. Ele teria ali indicado sua vontade, né, seu desejo de concorrer à presidência da República em 2026, e a gente vai falar um pouco sobre como que os nossos colunistas, a Ana Mendonça e o Orion Teixeira, discutiram esse encontro de Zema com Bolsonaro. Aparentemente o ex-presidente não estava exatamente muito dentro dessa pauta, né? Não estava realmente engajado com essa pauta do governador mineiro, estava mais preocupado com seus próprios problemas. O que a gente viu hoje, né? Ele tinha razão de estar preocupado. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre as últimas movimentações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais antes do recesso de meio do ano. Os deputados já aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai comentar um pouco sobre o balanço, né, do orçamento do Estado de Minas Gerais para 2026. E vamos falar um pouco também sobre a reunião do Comitê do Propag, o comitê que é chefiado ali pelo Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, que estabeleceu quais serão as metas do Executivo junto aos deputados estaduais a partir do segundo semestre. O governo de Minas vai voltar à carga aí para poder tentar a tramitação dos projetos que tratam da privatização de CEMIG e Copasa. Bom, sem mais delongas, vamos à notícia do dia, né, Alessandra? A notícia mais importante do dia, da semana e talvez até do mês aqui na política nacional, essa decisão de Alexandre de Moraes determinando que Bolsonaro utilize a tornozeleira eletrônica, vai ter aí seus movimentos acompanhados de perto pela justiça brasileira, em uma decisão que responde diretamente ao tarifaço de Donald Trump. Lula já havia respondido, né, por parte do executivo brasileiro. A gente teve uma movimentação também de Davi Alcolumbre e Hugo Mota, como uma resposta do Legislativo exaltando a soberania nacional em relação a essa medida da sobretaxa anunciada pelo presidente americano, mas o STF até então estava mais calado, né? Não emitiu uma resposta institucional sobre a carta em que a própria justiça brasileira é citada. Demorou, mas veio com um efeito prático tão importante quanto o efeito simbólico, né, dessa decisão contra o ex-presidente Bolsonaro, porque se a gente lembrar da carta em que Trump anuncia o tarifaço, ele inicia dizendo que Bolsonaro sofreu uma caça às bruxas, um processo espúrio de investigação no Brasil, e em alguma medida o que o Alexandre de Moraes responde a isso é dizer que não teve efeito algum essa chantagem do presidente americano. Se teve efeito, foi um efeito contrário, né? Ele agora toma uma medida cautelar, e a medida mais dura tomada nesse sentido contra o ex-presidente Bolsonaro até agora. É uma resposta em alto e bom som, né? É verdade. A justificativa principal do Trump para
para o tarifaço foi o processo do Bolsonaro. Inclusive, na sequência, além da carta, ele ficou exigindo que a justiça brasileira suspendesse imediatamente o processo contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Eu acho que os bolsonaristas perderam um pouco a mão nesse quesito aí, né? De afrontar mesmo a justiça e de claramente dizer, olha, o tarifaço só vai ser suspenso, o Eduardo Bolsonaro disse isso, se suspender o processo e passar a anistia, né? Então, eu acho que provocou bastante a justiça brasileira, que não soltou nota, não se manifestou nenhum dos ministros publicamente, mas deu essa decisão que tem como base justificativo achar que, segundo o STF, que a família Bolsonaro tem feito para suspender o processo usando o tarifaço como argumento. Só suspendemos, o Trump só vai suspender as tarifas se o Bolsonaro não for mais processado. Aí deu essa operação surpreendente hoje, né? Que colocou tornozeleira no ex-presidente, busca apreensão na casa dele. Ele foi levado para a Polícia Federal de carro. É a notícia do dia. Aqui em Minas já teve de imediato uma repercussão, como o Bernardo disse. Bolsonaro tem aliados importantíssimos no estado, né? O deputado federal Nicolas Ferreira já postou de imediato nas redes sociais, disse que Moraes está dobrando a aposta, comparou o Brasil à Venezuela. O senador Cleitinho pediu impeachment do Alexandre Moraes. O governador Romeu Zema fez uma postagem e agora, há 20 minutos, 30 minutos, fez um vídeo. Na sequência, o vice-governador também. Então, o governador Romeu Zema e o Matheus Simões, reforçando até mesmo nesse momento em que o Bolsonaro está ficando enfraquecido pelo tarifaço e vai perder poder por não poder usar as redes sociais, eles estão também dobrando a aposta na aliança com o bolsonarismo, né? Eu acho que esse é um movimento interessante, né, Alessandra? Só para a gente passar uma régua na medida, né, na decisão de Alexandre de Moraes, vale lembrar que ele também já solicitou ao presidente da primeira turma do STF, que é o Cristiano Zanin, que esse processo seja incluído para votação em plenário de forma digital, né, que até acelera com que essa medida tenha ou não a anuência dos outros ministros. Acho que até politicamente é interessante que o Alexandre de Moraes tenha tomado essa medida, porque a questão das decisões monocráticas dentro do Supremo Tribunal Federal é um dos principais pontos de crítica dos próprios bolsonaristas, né? Essa ideia de que um só ministro pode tomar as decisões e fazê-las valer, o que é uma crítica, pelo menos na minha opinião, até razoável. Então vamos ver agora como os outros ministros vão se posicionar em relação a essa decisão. Mas é muito interessante também que o timing que acontece essa decisão, né? Muita gente já pedia medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro desde a abertura dos inquéritos do 8 de janeiro, né? Quando o Bolsonaro se tornou réu criminal. Mas ele demora e ele justifica essa decisão com argumentos que é muito difícil que os próprios Bolsonaro, né, a família, consiga se defender, porque Eduardo Bolsonaro é absolutamente um réu confesso, no aspecto que Alexandre de Moraes disse que ele estava fora do Brasil trabalhando para que governos estrangeiros emitissem decisões que afetam e prejudicam a soberania nacional. Não tem como Eduardo Bolsonaro se defender dessa acusação específica. Chantageando a justiça brasileira, né? Desde que ele se licenciou da Câmara dos Deputados e foi morar no Texas, com visitas periódicas, né, e quase religiosamente feitas a Washington, Eduardo Bolsonaro tem anunciado publicamente, em vídeos nas redes sociais, em entrevistas a jornais aqui do Brasil e dos Estados Unidos, que o seu objetivo era conseguir que o governo americano aprovasse sanções contra autoridades brasileiras, especificamente o Alexandre de Moraes. E essa medida, ela até talvez tenha vindo numa decisão que foi maior do que esperava o próprio Eduardo Bolsonaro, porque não foi uma medida contra o ministro, mas uma medida que afeta sobremaneira todos os brasileiros, né? 50% de taxação dos produtos importados para os Estados Unidos, que é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Então, não tem muito como se defender do fato de que ele estava lá realmente agindo para que isso acontecesse. Afinal de contas, ele declaradamente disse isso dezenas de vezes. E em relação ao Bolsonaro também, a medida que pede para que ele não se aproxime de embaixadas, por exemplo, que manifesta algum tipo de receio com a possibilidade de Bolsonaro fugir durante o processo, Bolsonaro, a gente tem que lembrar que no ano passado
passou a noite na Embaixada da Hungria, né, num movimento que não deu para entender muito bem até agora qual que era o objetivo. Então, ele também deu motivos para que essa decisão fosse tomada e ele se encontra numa situação de difícil defesa em relação a esse risco, né? Eu acho que não vale apenas ele dizer que não tinha nenhum interesse em fugir do país. As próprias ações dele indicavam que essa era uma possibilidade. Então, nesse sentido, acho que a decisão ela é muito bem construída, de fato, a se valer, né, a se legitimar a partir das ações dos próprios alvos dessa decisão, principalmente Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Agora, chama atenção, né, isso que você falou, Alessandra, dessa questão dos aliados de Bolsonaro, porque essa talvez, pelo menos, tudo aconteceu há muito pouco tempo, né? Então as nossas percepções ainda são bastante incipientes. A gente grava o programa por volta das 14h, tudo começou hoje de manhã, mas esse pode ser considerado um terceiro momento no enfraquecimento político de Jair Bolsonaro desde que ele perde a eleição em 2022. A derrota eleitoral é justamente esse primeiro momento, em que começou a ser discutido a questão do espólio do bolsonarismo, né? Quem dos vários aliados que ele teve ao longo do seu período de governo vai herdar essa enorme massa eleitoral que o Jair Bolsonaro tem? Quase venceu a eleição, né? O Lula ganhou por uma margem muito apertada. O segundo momento foi quando o TSE declarou que o ex-presidente ficaria inelegível, que, portanto, não poderia participar de 2026. Abriu-se de novo a discussão quem vai herdar o espólio do bolsonarismo. E esse agora é um terceiro momento, porque, embora inelegível, ele continuou viajando pelo país, sendo um cabo eleitoral importante do PL, fazendo manifestações públicas, convocando manifestações públicas e sempre sendo muito ativo nas redes sociais. Essa decisão coloca ele, por exemplo, distante dessa participação digital. Um terceiro momento de discussão sobre o espólio de Bolsonaro. E o que a gente tem, pelo menos, de manifestações até agora é de que quem estava com ele segue fiel, né, com uma fidelidade canina ao ex-presidente. E na verdade, toda essa movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro, no final também ela acabou tendo um efeito reverso, acho, do que ele gostaria, do que ele pretendia e almejaria alcançar, porque as próprias pesquisas eleitorais dessa semana apontam a dificuldade da família Bolsonaro, né, numa eventual disputa com o presidente Lula na tentativa de reeleição. Então, o cenário não está fácil para o ex-presidente, até mesmo nessa questão de quem ele vai indicar para sucedê-lo, né? Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, quem dobrou a aposta para esticar mais a corda ainda foi ele e os seus aliados, e as respostas que estão chegando não são exatamente muito boas, né? Ele tem dificuldades, vai ter agora muita dificuldade, ele tem também uma restrição de sair de casa, né? Ele não pode permanecer à noite fora de casa, ele tem um período que ele tem que permanecer trancado dentro de casa à noite. Tudo isso são dificuldades para que ele continue a sua campanha. Ele sempre alega que vai ser candidato à presidência de qualquer maneira, o que os aliados já estão se movimentando no sentido de que isso não vai ser possível, né? Teve uma reportagem da Jovem Pan essa semana que deixou o ex-presidente muito irritado, né? Dizendo que ele não vai ser candidato. Ele também estava visivelmente irritado em algumas entrevistas que ele concedeu. O cerco está fechando para esse movimento do Bolsonaro que atenta contra os poderes, a soberania nacional, né? Então, eu acho que vamos ver agora, que eu acho que vai, né, com essa decisão agora da justiça de hoje, que foi realmente uma coisa que a imprensa e ninguém aguardava, como que vai montar um cenário para o bolsonarismo na disputa eleitoral. Né? Também essa semana ventilado fortemente de que o Tarcísio não vai ser o candidato mesmo, que ele seria preferencialmente, por gosto dele, candidato à reeleição ao governo de São Paulo. E aí fica nesse vácuo aí de quem vai suceder o bolsonarismo. E aí é nessa tentativa que eu acho que o governador de Minas, Romeu Zema, entra aí querendo mais uma vez se fortalecer como o candidato à sucessão, a pegar esse legado aí, já que o Tarcísio tem dado demonstrações de que talvez não seja mesmo candidato à presidência da República. Não está fácil a vida dos bolsonaristas, da família Bolsonaro,
também, principalmente. Essa questão do tarifaço ajudou a popularidade do presidente Lula, as pesquisas já apontaram isso. Eu acho que não só o tarifaço, mas também a campanha que o governo fez com a questão da taxação dos super ricos, da necessidade do Congresso Nacional aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que é uma medida importantíssima para a população brasileira, porque vai aliviar demais o bolso, né? Quase 28% vai ser liberado mês a mês do salário, porque para quem é assalariado, o desconto é na folha, né? O dinheiro nem chega para você. Então, foi uma semana assim que terminou positiva para o presidente Lula e negativa para os bolsonaristas, e vamos aguardar o desfecho dessa questão da sucessão de quem vai herdar esse espólio tão desejado, tão almejado pelo vice-governador Romeu Zema, né? E essa sanha predatória do Trump contra o Brasil, né, até para usar um termo que o cientista político italiano Giuliano da Empoli usa, né, dos predadores, ela colocou nessa semana também no alvo o Pix e os produtos né, da 25 de março, né, produtos populares no Brasil, ou seja, mais uma medida que coloca itens muito populares no país contra decisões atreladas à família Bolsonaro, né, e aos bolsonaristas. E o Pix, lembrando que o Pix sempre foi plataforma, inclusive, de campanha eleitoral do Bolsonaro. Eu criei o Pix, né? Quando teve a possibilidade de não a taxação do Pix, mas um controle sobre Pix de valores elevados pelo Banco Central, os bolsonaristas fizeram escarceu em cima da questão da defesa do Pix, o que não aconteceu agora após essa decisão, essa ameaça do Trump de fazer uma retaliação ao Brasil em função do uso dessa ferramenta que é importantíssima, né, que está substituindo o cartão de crédito no Brasil e que agora com a possibilidade de um Pix parcelado vai ser, de fato, um cartão de crédito sem as taxas, sem as cobranças exorbitantes de juros, né? Uma medida que começou ainda no governo Michel Temer, que foi totalmente tocada pela equipe econômica, técnica do Banco Central, e que o Jair Bolsonaro, no momento da implementação, não sabia sequer o que era o Pix, né? A gente tem um vídeo clássico do cercadinho ali, né, de um apoiador do Bolsonaro, o parabenizando pelo Pix, e ele responde, isso eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele cita alguma coisa que não tem nada a ver, demonstrando que ele não tinha ciência do que era o Pix, e depois, num estelionato eleitoral, tentou trazer para si isso durante a campanha de 2022. Com certeza funcionou, né? Deve ter rendido alguns votos a ele, ou pelo menos alguma simpatia, mas é engraçado como tudo isso virou contra ele agora, por conta dessa ação do Trump, né? Que deu sobrevida ao governo Lula que vinha em frangalhos. Impressionante, né? Isso, né? Toda essa ação dos bolsonaristas, ela reavivou o governo Lula, né? Tanto na questão da comunicação, melhorou a popularidade, né? Foi tipo um tiro no pé. Sim, e deu elementos para que essas medidas cautelares fossem, enfim, tomadas contra o Jair Bolsonaro, né? Porque existia um cálculo político muito meticuloso ali do STF para poder não tomar decisões que pudessem alimentar a percepção do judiciário como um poder persecutório, né? Que estava tomando medidas autoritárias contra o ex-presidente. E, de certa forma, o tarifaço do Trump rendeu elementos que tornaram a medida mais popular. Toda essa questão, inclusive, da soberania nacional cria uma certa empatia com o governo federal, né? Uma ideia de que o Brasil está sendo chantageado, porque de fato está, pelo governo norte-americano. Então, vale lembrar que, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes termina sua decisão citando o Machado de Assis e fala, né, que o imortal da ABL diz, vou até ler aqui para não errar, mas ele fala sobre soberania nacional, né? Não existe nada mais belo do que a soberania nacional, desde que ela seja soberania e que ela seja nacional. Acho que num recado muito claro a essa ideia do patriotismo aliado ao bolsonarismo, que tem se demonstrado, principalmente depois da viagem de Eduardo Bolsonaro, um patriotismo totalmente subserviente a uma potência externa, né? Uma potência estrangeira. Sobre o Romeu Zema, ele, nessas poucas horas de repercussão em relação às medidas contra Jair Bolsonaro, ele já foi ao Twitter, né, ao X, e publicou um texto e também publicou um vídeo. No texto, o vídeo ele corrobora mais ou menos o que ele já tinha escrito. O texto eu leio aqui para vocês agora. Ele diz o seguinte:
Mais um ato absurdo de perseguição política a Jair Bolsonaro. Censuraram suas redes, proibiram de falar com o filho e obrigaram a usar tornozeleira eletrônica. Tudo isso num processo cheio de abusos e ilegalidades. Não existe democracia quando a justiça é politizada. Eu queria chamar a atenção aqui para uma situação que a gente já comentou, se não me engano, quando o Romeu Zema deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que não teria capacidade de dizer se houve ou não ditadura militar no Brasil. E a gente comentou aqui, eu falei, que me chama muita atenção como ele parece perceber quais são os temas caros a esse eleitor, ao eleitor do Bolsonaro, que sem Bolsonaro vai continuar existindo, né, afinal de contas. Ele percebe os temas que são caros e sabe como sinalizar esse eleitor. Então, ele fala sobre ditadura com algum tipo de reticência, né? Não sei se houve, se não houve. Cita palavras de ordem-chave, né? Coisa que é uma tag, assim, Venezuela, democracia, comunismo, etc. e tal. E ele faz exatamente isso aqui agora, só que com uma superficialidade assustadora, né? Ele diz que o processo é injusto, que é uma perseguição, mas ele nunca teve... Ele tem a oportunidade, ele é o governador do estado, ele nunca explica muito bem por que ele acha que esse processo é injusto. Ele nunca explica muito bem quais são os incômodos dele em relação às medidas que o STF toma. Então, eu acho muito... assim, todo mundo tem a possibilidade, né, a liberdade de ter suas opiniões sobre o que acontece no país. Estamos aqui, inclusive, fazendo isso. Nesse podcast. Mas eu acho que me entristece um pouco que o governador nunca consiga elaborar muito as próprias ideias dele em relação a esses temas, né? Eu quero saber o que o Zema pensa sobre isso, né? Porque ele considera um processo injusto. O que ele acha que existe de injusto nesse processo, para além de dizer que simplesmente ele acha que é persecutório. Eu acho que vale, né? Ele tem esse espaço para elaborar um pouquinho melhor a ideia dele. Era importante que ele fizesse isso, até do ponto de vista eleitoral, né? Para poder não virar uma campanha totalmente leviana. E também era importante que o governador se manifestasse claramente sobre quais medidas e o que o Estado pretende fazer para reduzir os impactos do tarifaço. E ele não fala disso, né, Alessandro? Porque a gente publicou uma reportagem essa semana, um estudo do CDPLAR, da UFMG, mostrando que o Minas Gerais vai ser o 5º estado mais impactado no seu PIB pelas medidas dos Estados Unidos. Uhum. Primeiro é São Paulo e em 5º lugar Minas Gerais. Vai ter um impacto no PIB, vai ter um impacto no emprego. O setor mais atingido em Minas Gerais é a siderurgia, que vai ter um impacto maior do que o nacional, porque a gente tem aqui no estado muitas indústrias desse segmento. Então, assim, foi feito após esse tarifaço, algum movimento na imprensa, que foi comunicado para a imprensa, a gente não tem conhecimento. Um encontro com o empresário, um grupo de estudo, uma reunião, um comitê, porque Minas vai sofrer muito. Minas é um estado muito dependente das commodities. E me chama a atenção elementos, por exemplo, o Zema acabou de voltar de uma viagem à China. Ele acabou de voltar de uma viagem à China. Não é possível que ele não tenha nada apresentado que ele fez na China para dizer, olha, gente... Porque a China, inclusive, pode ser um parceiro que possa substituir, a questão do aço é difícil, mas que possa substituir os Estados Unidos na questão da compra. A China é o maior parceiro econômico de Minas Gerais. O vice-governador Matheus Simões, que nesse aspecto a gente já tem dito aqui, né, não só coordena a parte burocrática do Estado, mas até no sentido de declarações muito mais substanciais que a do governador, falou sobre essa questão, né? Ele disse, olha, não tem muito o que fazer, porque a China já é o nosso maior parceiro, né? Então não seria como... não teríamos grandes possibilidades de aumentar ainda mais nossa relação com a China para poder suplantar o que os Estados Unidos vai nos fazer falta. Mas assim, falta o governador falar sobre isso. E ele esteve na China, né? Olha, o balanço da nossa viagem foi esse. Quero tranquilizar os mineiros que estão preocupados com seus empregos, quero tranquilizar a indústria mineira que está preocupada com as suas exportações, de que aqui estamos sim trabalhando para poder criar alternativas, mas parece que isso não está na agenda do governador, isso não é importante. E assim, me causa muita preocupação também que esses nomes muito atrelados ao bolsonarismo não consigam aproveitar nenhuma janela de oportunidade para poder andar com as próprias pernas, né? Eu não sei o que o Donald Trump achou que seria a resposta do Brasil àquela carta dele, que fere praticamente todos os
princípios da diplomacia, se talvez pelo seu contato mais direto com os brasileiros ter acontecido junto aos Bolsonaro, né, que ele esperasse que que o governo federal, que o sistema judiciário, que o poder legislativo do Brasil tivesse a mesma subserviência aos Estados Unidos. A mesma subserviência servil? Subserviência servil, né, para poder usar o termo do ele achou que Eduardo um Bolsonaro. Né? Ele achou que isso aqui era um paiseco, né? Eu não sei o que ele achou que ele esperasse isso, né? E agora, o único eco que ele encontrou desse tipo de comportamento foi justamente entre os Bolsonaro. E o que é interessante é que essa lógica hierárquica de vassalagem, ela não existe só entre os Estados Unidos e o Bolsonaro, mas também entre os Bolsonaro e aqueles com quem eles querem caminhar. Então, é quase um espasmo, é quase uma resposta de reflexo muscular. Acontece alguma coisa com o Bolsonaro, Romeu Zema vai às redes para poder se solidarizar. Ele está se solidarizando porque o Bolsonaro não pode mais falar com seu filho de 41 anos que mora nos Estados Unidos. E aí o Tarcísio de Freitas vai fazer isso. Pô, a gente está falando do governador dos 2 estados mais populosos do país, de 2 dos 3 estados mais ricos. O Zema está no seu 2º mandato, há 7 anos governando Minas Gerais. Não é possível que ele não tenha um arsenal, né, um repertório, para poder demonstrar as próprias capacidades de se valer como uma figura política relevante nacionalmente, que não seja absolutamente atrelada ao eleitorado do Bolsonaro. Ele precisa ter isso, né? Ele é um governador reeleito no primeiro turno de Minas Gerais. A postura altiva de quem está nesse cargo falta muito ao governador Romeu Zema. E oportunidades, pelo contrário, não faltam. Não faltam oportunidades para que ele demonstre que é possível viver eleitoralmente, ser eleitoralmente viável, inclusive nacionalmente, sem estar o tempo inteiro subserviente ao que diz a família Bolsonaro. Eu acho que essa é uma oportunidade. Não esperava que ele tivesse nenhum comportamento diferente do que ele já teve, né, de manifestar solidariedade, e nesse aspecto é até razoável, afinal de contas é o grupo político ao qual ele pertence, ou tenta desesperadamente pertencer, mas que as próximas semanas, os próximos meses de vácuo, né, de abertura da possibilidade à direita para que novos líderes se manifestem e se mostrem como alternativas viáveis, seja também uma oportunidade do governador se mostrar alguém capaz de andar com as próprias pernas. Eu acho que melhor oportunidade do que essa ainda não houve no Brasil e o Zema precisa aproveitar. É verdade. E esperar para ver esses movimentos eleitorais, né? Porque ele tentou essa semana um movimento eleitoral, né? Acho que é o assunto do nosso próximo bloco, né? Exatamente, vamos trazer esse movimento eleitoral do vice-governador que esteve em Brasília e teria se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar da sua candidatura à presidência da República, que parece que vai ser pelo Novo, né? Independente da situação do partido, que é um partido sem tempo na televisão, sem dinheiro, sem fundo eleitoral, perdão, né? Que é um recurso importante para bancar as campanhas. Então, teve esse movimento essa semana que o bastidor não é bem assim, né, Bernardo? O nosso colunista Orion fez uma análise sobre isso e detalha pra gente, então. Na quarta e na quinta-feira, as colunas, né, da quarta da Ana Mendonça e na quinta do Orion trazem os bastidores interessantes dessa conversa de Romeu Zema com Jair Bolsonaro em Brasília. Eu convido o nosso ouvinte, né, e o nosso espectador a ler as 2 colunas, porque elas são, né, complementares. Muito boas e complementares. E eu acho que o Zema foi ali, né, beijar a mão de Bolsonaro, e talvez até na expectativa de que conseguisse um apoio do ex-presidente diante desse movimento de que Tarcísio talvez fique mesmo em São Paulo. E o que ele obteve foi, no máximo, uma anuência silenciosa, né? Assim, olha, eu não vou me opor a que você se candidate, vai lá, tenta a sorte, né? E não foi exatamente um endosso, não foi exatamente um apoio. Claro que nesse momento a gente ainda está distante, né? Mais de um ano da eleição, e claro que nesse momento, por tudo que a gente já falou, inclusive no primeiro bloco, Bolsonaro tem outras preocupações. Eu acho que não caberia, inclusive, ele agora já definir quem ele vai apoiar em 2026, se é que ele vai apoiar alguém, se ele vai querer se fechar na sua família e tentar talvez colocar um dos filhos dele como candidato, né? Mas o que fica dessa discussão é que o governador Romeu Zema foi a Brasília e voltou sem muitas respostas, né, Alessandra? Ele
ele não conseguiu um apoio do Jair Bolsonaro agora. Vamos ver se nos próximos movimentos, como eu já tinha dito, ele vai continuar tentando essa linha ou vai tentar uma linha de trabalhar de forma mais autônoma, né, politicamente. Apoio explícito eu acho que nunca teve, né? Nunca teve apoio explícito. Na verdade, o governador nunca foi muito próximo do bolsonarismo aqui. Ele começou esse movimento de se aproximar ao bolsonarismo do ano passado para cá. Né? Lembrando que o partido dele, Novo, não apoiou o candidato do Bolsonaro à prefeitura de Belo Horizonte. Né? Não houve um apoio explícito a Bolsonaro. O Novo lançou um candidato à presidência da República na disputa quando o Bolsonaro tentou a reeleição. Né? Só houve um apoio no segundo turno. Então, nunca houve uma proximidade tão grande entre o governador Zema e o bolsonarismo. Ela é uma coisa que foi sendo adotada pelo governador de um tempo para cá, quando ele passou a subir mais o tom nas redes sociais, das críticas, dos ataques, e se aproximar mais, como você disse, desse discurso bolsonarista, de todos os pontos do discurso bolsonarista, né? Esse questionamento em relação à existência ou não da ditadura militar, que é uma coisa incontestável, a história está aí para dizer. Né? Tá aí, os fatos e os documentos estão aí para dizer que a gente viveu durante 2 décadas uma ditadura militar. Também essa questão do Supremo, ele não tinha essa postura tão beligerante, o vice-governador, né, contra o Supremo. E agora, surpreendentemente, o vice-governador Matheus Simões também, de uns meses para cá, também tem adotado essa linha muito próxima da tentativa de angariar, talvez, esses 30%, esse percentual aí da extrema-direita que sempre aparece. Nesse movimento aí que, como você disse, e acho uma análise muito boa, não sabemos não avalio, eu não acho que poderia ser o melhor caminho. O melhor caminho seria mostrar os feitos da gestão, né, uma gestão não atrelada a nenhum grupo político dessa maneira, né? Mas não é isso que a gente vem percebendo. E o vice-governador fez também agora uma postagem nesse sentido também, em defesa da família, em defesa do Bolsonaro e da família. Então, se aproximando muito, cada vez mais do bolsonarismo, mas não tendo, por outro lado, essa resposta. Os bolsonaristas mineiros sempre disseram aqui que, durante a eleição para a prefeitura, que não tinha uma relação muito de próximo, muito de confiança, que todas as vezes que precisaram do apoio do Zema, ele sempre se aliou a outros grupos políticos. Vale lembrar também que o PL na Assembleia também era da base do Zema. Deixou e no início a do ano base. se descolou, né? E não é um grupo muito atrelado, né? Assim, fielmente atrelado ao governador Romeu Zema, né? Nas pautas que envolvem questões fiscais, aumento de imposto, questão da segurança pública. O PL sempre vota contrário. Um dos maiores opositores do governador Zema dentro da Assembleia é do PL, Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, é um dos maiores críticos, praticamente um integrante do bloco da oposição, nas questões que envolvem o governo de Minas. Então, não foi uma viagem que surtiu talvez o efeito que o governador desejasse, e não houve na sequência, né, uma manifestação pública nesse sentido. Pelo contrário, o bolsonarismo parece que dar uma fechada em relação a quem vai ser. Acredito que o Bolsonaro vai manter o nome dele até o último momento que for possível, né? Na tentativa até mesmo do que o Lula fez, né? O Lula inelegível já, sabendo que não teria condições de se candidatar, manteve seu nome na disputa para depois sair e colocar o Haddad. Eu acho que a tática talvez seja a mesma. Pelo menos por agora parece bem semelhante. Né? E vai assim, eu acho importante só para destacar, né? Você lembrou bem, Alessandro, que ele não tinha essa postura beligerante contra o STF. É bom lembrar que a tão sonhada adesão ao regime de recuperação fiscal que Zema tentou durante 5 anos dentro da Assembleia e não conseguiu nas vias que seriam mais democraticamente razoáveis, que era junto aos deputados mineiros, ele conseguiu essa adesão via Supremo Tribunal Federal. E naquele momento não houve nenhum questionamento em relação a essa decisão ter suplantado um outro poder, né, ter sido uma decisão autoritária. E sei lá se depois não vem também alguma ação do Supremo contra
essas falas dos governadores, né, que atacam o poder, né? Pois é, e assim, eu acho interessante, só para a gente fechar essa questão dos bolsonaristas em Minas Gerais, que os que mais são umbilicalmente ligados não só ao presidente Bolsonaro, mas a todo o movimento que elegeu Bolsonaro em 2018 e fez centenas de parlamentares no Brasil nas eleições seguintes, são os nomes que também parecem ter mais autonomia, né? Uma autonomia que às vezes até incomoda o próprio Jair Bolsonaro. Se a gente pensar em Nicolas Ferreira, por exemplo, ele é um cara com a sua base eleitoral muito sólida. A gente falou aqui na semana passada de como na pesquisa que a Opus fez em Belo Horizonte, quando ele aparece entre as sugestões, as pessoas dizem que vão votar nele. E quando ele sai das sugestões, essas pessoas dizem que não sabem quem vão votar. Não é um voto à direita, é um voto no Nicolas Ferreira. Ele é uma figura com autonomia política em Minas Gerais, mais do que o Zema. Então, o Cleitinho também tem uma autonomia política maior do que a do governador. E são todos bolsonaristas. E é interessante que essas outras figuras que tentam, né, esse movimento de aproximação à ideia do bolsonarismo e ao ex-presidente em si, acabam meio que ficando absolutamente dependentes, né? Até figuras tradicionais da política, como o presidente do PL estadual, Domingos Sávio, né, um deputado federal de vários mandatos já. Então, assim, isso é interessante, né? Eu acho que essas figuras originalmente bolsonaristas conseguem ter um recall político maior dentre essa base eleitoral do ex-presidente do que quem tenta desesperadamente se atrelar à imagem dele. E sobre essa visita, dessa passagem de Zema em Brasília também, eu acho interessante dizer que na segunda-feira ele se reuniu com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, senador, muito possivelmente o candidato que vai rivalizar com o Matheus Simões, o candidato governista, né, em 2026, para poder tentar debater os vetos ao Propag, tentar viabilizar uma derrubada dos vetos do presidente Lula ao Propag dentro do Congresso Nacional. E o próprio Pacheco teve na terça-feira uma reunião com o Fernando Haddad para poder viabilizar um empréstimo do Banco dos BRICS, que é presidido por Dilma Rousseff, né, outra petista, outra ex-presidente, de 200 milhões de reais ao BDMG, Banco Estatal de Minas Gerais, né, para poder repassar esse dinheiro aos municípios. E o que está sendo dito ali, pelo menos dentre o núcleo mais próximo do Rodrigo Pacheco, ou que está tentando ser evidenciado, é que o Rodrigo Pacheco está servindo como ponte até para um governo ao qual ele vai ser provavelmente oposição na eleição de 2026, já que não existe interlocução entre esse governo de Minas e o governo federal, muito menos com os BRICS. Então, ele está meio que fazendo um papel de governador ali já, né? No poder não há vácuo, né? Não existe vácuo no poder, né? Então, ele está ocupando esse espaço de fazer uma articulação que caberia ao governo de Minas, né, encabeçar, porque, afinal de contas, é o assunto mais importante para Minas Gerais, é a redução da dívida, né? Uhum. Da dívida que é bilionária e que impacta os investimentos, no funcionalismo, em obras, em tudo mais que a gente está vendo. E o senador Rodrigo Pacheco faz esse papel e divulga muito claramente, né? Tipo assim, estou atuando como num espaço que deveria ser ocupado pelo governador de Minas Gerais. Uhum. Um espaço que está vazio também, porque se perde muito tempo e energia nessa tentativa de se bolsonarizar, né? Ou então de ir à extrema-direita. Né? Portas se fecham, né, com esse tipo de comportamento, inclusive portas com o governo federal, o que nenhum Estado deveria almejar, né? Nenhum Estado deveria almejar um relacionamento conturbado com a União. Enfim, para a gente continuar falando de dívida, mas primeiro falar um pouco sobre o orçamento de Minas Gerais. Esse é aquele evento importante, né, Alessandra? A nossa edição de quarta-feira. Esse é um evento importante, né, Alessandra, de fechamento do semestre, né, quando é aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os deputados aprovaram, agora já podem sair para o recesso de meio de ano, uma lei de diretrizes orçamentárias que chama atenção principalmente por conta da questão das renúncias fiscais, né? Como é que foi essa LDO que os deputados aprovaram nessa semana? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como diz bem o nome, ela dá a diretriz para o que vai entrar no orçamento do Estado para o ano que vem. E a LDO aprovada nessa semana, ela prevê uma renúncia fiscal de 25 bilhões. Né? Um número que vem crescendo ano a ano, desde que o governador Romeu Zema assumiu o Estado.
na LDO no primeiro mandato do governador, em 2019, a renúncia fiscal era em torno de 5 bilhões e ela já chegou a 25 bi, que é a previsão orçamentária, mas ela tem uma diferença porque a previsão da renúncia fiscal no orçamento ela é sempre menor do que efetivamente o Estado abre mão. Né? Efetivamente, o que o Estado abriu mão de 21 para 24, nós fizemos essa reportagem com base em dados da Secretaria Estadual da Fazenda. Entre 21 e 24, a renúncia fiscal cresceu 50% em Minas Gerais. Não dá para a gente falar quanto que cresceu em relação aos anos anteriores, o governador Romeu Zema assumiu em 2019, porque a Secretaria da Fazenda não disponibiliza esses dados. Ela disponibiliza no portal dela, quem quiser pode entrar lá e consultar quanto que o governo abriu mão e onde ele abriu mão. A maioria é IPVA, e depois, em segundo lugar, ICMS, e os outros são valores menores. Mas não é possível saber, para fazer uma comparação do começo do mandato do Zema, de 2019 até agora, que seria interessante, porque esses dados a Secretaria da Fazenda não disponibiliza. E a reportagem, inclusive nós tentamos conseguir esse dado, e a Secretaria informou que a gente procurasse no Tribunal de Contas, nas prestações de contas do Tribunal de Contas, que esses dados estavam lá. Então, efetivamente, a gente não sabe dizer, mas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada de 2019, subiu de 5 para 25, que é um valor muito elevado, foi até questionado, isso já foi questionado pelo Tribunal de Contas, o excesso de renúncia fiscal, que ultrapassa, inclusive, os valores que o Estado tem que obrigatoriamente aplicar na educação e na saúde, que são os mínimos constitucionais. Foi alvo também de uma crítica do presidente da Assembleia Legislativa, né? Que se disse nessa semana, quando fechou a LDO, ser favorável às renúncias fiscais, mas surpreso não com esse montante, que ele considerou um valor elevado, exorbitante, para um Estado muito endividado. Minas Gerais deve quase 170 bi para a União. 25 bilhões é um número que se aproxima do que o Estado precisa abater da dívida para poder reduzir os juros e na adesão ao Propag. E tinha essa promessa não cumprida até agora pelo governo, na época, Matheus Simões, né? O mês passado, o governador interino, essa promessa que ele fez de colocar à disposição da transparência sobre de onde vem essa renúncia fiscal. Então, esse foi o assunto que pautou essa semana a votação da LDO. Foi o que pautou a oposição e até mesmo parte da situação. O próprio líder de governo fez também, temos que ver aí de onde isso vem, porque foi um assunto muito debatido na hora da votação do orçamento. Isso é interessante, né? Porque justamente naquela viagem que a gente citou do Zema à Ásia, né? Ele passou pela China e pelo Japão. O então governador em exercício, Matheus Simões, ele falou, né? Olha, a gente está aí até o fim desse mês, a Secretaria de Fazenda vai divulgar a lista das empresas em regime especial de tributação, e agora ele voltou atrás. E voltou atrás sem muita justificativa também, né? Ele deu uma entrevista, se eu não me engano, à Rádio Band, e disse que naquela época ele era governador em exercício e agora ele não é mais. Então, não está mais sob o controle dele fazer isso ou não. E é outra decisão que vai entrar no escrutínio ali da Assembleia, né, Alessandra? Porque o deputado da oposição, o professor Clayton, do PV, vai entrar com uma medida que susta os efeitos de uma decisão lá do governo Pimentel, né, que coloca sob sigilo essa lista de empresas. Então, isso está em discussão. Na verdade, o vice-governador tinha dito, quando ele estava governador interino, no mês passado, que ele ia liberar a publicação. Soltou uma nota para a imprensa. Sim. Disse naquele café da manhã, isso, com a imprensa também. Depois disse no café da manhã seguinte, reforçou, disse até um número, né, de cerca de 7 mil. Isso, cerca de 7 mil regimes especiais. Regimes especiais de tributação, que eles iam divulgar tudo, defendeu a transparência, o governo tem que ser transparente. Então, esse decreto, na verdade, existe um decreto publicado em 2015 que coloca sob sigilo todas essas renúncias fiscais. E havia esse compromisso, cobrado pelos parlamentares do vice-governador, quando ele foi levar o Propag para a Assembleia Legislativa. Naquela época, os parlamentares já cobraram do Estado que tivesse uma clareza em relação a essas renúncias fiscais, né? Porque elas impactam demais o orçamento e são elevadas. Já tinham sido alvo, como eu disse aqui, de um alerta do Tribunal de Contas do Estado, pela relatoria do ex-presidente da Assembleia também, hoje conselheiro Agostinho Patrus.
E havia esse compromisso firmado em maio durante a aprovação do Propag, depois reforçado em junho por uma nota publicada pelo então governador em exercício, Matheus Simões, confirmada no café da manhã com os jornalistas e agora não existe mais. Então a Assembleia tenta, por meio de um decreto, de um projeto de resolução, sustar o decreto que impede a divulgação, para que as pessoas tenham conhecimento para onde vai essa renúncia, né? Quem está sendo beneficiado. Porque se discute muito no Brasil que não pode isentar o imposto de renda, porque impacta o orçamento, desequilibra, né? Não pode taxar as pessoas super ricas, porque o empresário investe no Brasil, gera emprego. Esse é bastante um argumento. Mas existe uma categoria que tem uma renúncia fiscal muito grande, né? Para quem são as pessoas beneficiadas por esses 25 bi de renúncia? Acho que é importante que o cidadão saiba. O princípio da administração é a transparência. E a gente quer saber quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas. Por quê, né? O que justifica isso? Isso está trazendo para o Estado emprego, está gerando emprego e renda? Né? Isso compensa, abrir 25, mão de 25 bi, compensa financeiramente para o Estado? Isso gera imposto, gera emprego, gera renda? É uma coisa, uma decisão, uma discussão que tem que ser feita. Então, vamos ver se vai passar esse projeto lá para ver. Nós estamos tentando conseguir esses dados. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas não é fácil. Pois é, então, quem sabe na próxima edição do Política em Pauta a gente vai estar comentando isso aqui, né? Mas, enfim, para a gente fechar esse tema, né, vale lembrar que essa semana também houve a segunda reunião do comitê do Propag, que é um comitê interno de Minas Gerais, né, que ele é capitaneado pelo Matheus Simões, vice-governador, e conta ali com a secretária de governo, secretário de planejamento, fazenda, as pastas mais ligadas a essa questão da dívida do Estado e até da relação do governo com a Assembleia. O Matheus Simões fez um balanço, né, dessa reunião do comitê do Propag, disse que depois do recesso da Assembleia, a partir do segundo semestre, vai voltar à carga tendo como prioridade a tramitação dos projetos de CEMIG e Copasa, que são projetos que o governo do Estado já deixou bastante explícito, que não pensa na ideia de federalização, pensa sim na privatização da Copasa, na privatização da CEMIG naquele modelo de corporation, né? E também quer discutir a questão da empresa mineira de comunicação, que é a empresa guarda-chuva sobre a qual estão a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Essas são, então, as prioridades do governo de Minas a partir do segundo semestre dentro da Assembleia Legislativa. Lembrando que para poder enviar aquela lista de empresas do Propag para análise do BNDES, para análise do Ministério da Fazenda, para ver o que o governo federal vai aceitar ou não como forma de amortizar a dívida, precisa ter certo já e autorizado pela Assembleia até o dia 31 de outubro. Então, o tempo está bastante curto, cada vez mais próximo aí a chegada desse prazo. Né? E um outro ponto interessante que o Matheus Simões traz é que o governo de Minas tem uma ansiedade, está preocupado com a falta de resposta da Secretaria do Tesouro Nacional em relação ao que o BNDES já apresentou como possibilidade de avaliações mais rápidas das empresas. Só para a gente poder ter em mente isso, né? O Propag ele vai parcelar a dívida em 30 anos e ele estabelece os mecanismos para redução de juros, que hoje é a inflação mais 4% ao ano. Você pode cortar 2 pontos percentuais desses juros se você conseguir amortizar 20% da dívida. E Minas Gerais tem um trunfo que nenhum outro estado tem, que são só as estatais, as empresas do estado. Tem a EMC, tem a Codemig, Codenge, CEMIG, Copasa. Então, o Estado quer autorizar dentro da Assembleia o repasse ou privatização dessas empresas para abater lá os 20% da dívida, que seria mais ou menos 34 bi, esses 20%. Só que quem vai averiguar o preço, quem vai determinar o preço dessas estatais de acordo com a regulamentação do Propag é o BNDES. O BNDES já disse que não tem tempo hábil, de forma alguma vai conseguir fazer a análise dessas empresas até o final do ano, que é o prazo, né, em 31 de dezembro, para que os estados definam se vão ou não aderir ao Propag. E aí, a gente até já conversou, né, com a diretoria do
do BNDES, o Nelson Barbosa, que disse, olha, a gente não tem como fazer, o que a gente pode sugerir, já colocou aos estados, já colocou o governo federal, é a possibilidade de que os estados mesmo contratem consultorias privadas para poder fazer a sua análise, e aí eles vão valer como um valor preliminar, depois lá na frente, quando o BNDES terminar a sua avaliação, a gente vê se teve alguma discrepância, faz ali os ajustes, né, para poder, né, equacionar as contas, ou também que a gente mude nosso método de avaliação, não faça pelo método mais longo, que é o método determinado no Plano Nacional de Desestatização, que é um método muito minucioso. A gente até, inclusive, já publicou há 2 semanas como é que é feito esse processo, né? Então, assim, precisa de uma equipe técnica gigantesca, advogados tributaristas que conseguem avaliar o passivo que essas empresas têm, o passivo trabalhista, conseguem avaliar o quanto vale, por exemplo, no caso da CEMIG, uma linha de transmissão de energia, o quanto se perde de energia nesse caminho, o quanto que vale cada reloginho na sua casa, né, se você mora em Minas Gerais, aquele reloginho que mede o consumo de energia. Então é um processo lento mesmo, de fato. Você precisa de tempo para poder fazer uma análise precisa de quanto valem essas empresas. E a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não se manifestou sobre isso, ainda não falou, olha, beleza, a gente vai aceitar esse número preliminar da empresa que a Codemig contratou. A Codemig até já contratou a consultoria do banco Goldman Sachs, né? Então, o Matheus Simões falou que o comitê terminou também, né, como uma das suas análises ali, depois dessa segunda reunião, que está trazendo uma certa preocupação dentro do governo de Minas Gerais, essa falta de resposta do governo federal. Também é um daqueles efeitos dessa falta de contato, né? Não é uma engrenagem muito azeitada, a engrenagem entre União e Estado de Minas Gerais, né, Alessa? Mas eu acho que nesse quesito aí, a Assembleia Legislativa vai entrar na parada, porque o presidente da Assembleia Legislativa, né, na entrevista coletiva essa semana, logo após a aprovação da LDO, ele disse que esse prazo do recesso ele pretende usar, o Legislativo pretende usar para procurar o governo federal, para agilizar. Ele também cobrou que o governo se manifeste, o governo federal seja ágil em relação a isso, para que possa desembolar essa questão, se a Codemig vai ser suficiente, se a federalização da Codemig vai ser suficiente para bater, o valor dela vai ser suficiente para chegar nesses 20%, retirar esses juros que impacta demais as finanças de Minas e aumenta a dívida, né, o valor da dívida. Ele também disse, o presidente da Assembleia, que acha que não vai precisar votar a questão do referendo, porque ele acredita que a Codemig vai ser suficiente. Ou seja, você vê que há ali uma divergência entre o que o vice-governador Matheus Simões está pretendendo e o que o Legislativo está pretendendo. Uhum. Né? Salvo engano, essa entrevista foi dada no mesmo dia. Eu até estava olhando, eu acho que foi dado no mesmo dia. Foi dado foi dado anteriormente, não foi no mesmo dia, não. Mas ele disse bem claramente que acha que o referendo não vai ser necessário ser votado porque a Codemig talvez seja suficiente. E não é o desejo do governo do Estado, porque o governo do Estado, eu acho que independente de ser Codemig suficiente ou não, talvez trabalhe até para que a Codemig não seja suficiente, para que o governo de Minas consiga derrubar o referendo e privatizar a CEMIG e Copasa. Um desejo anterior ao Propag. Isso é, tanto que os projetos de privatização e de roubada do referendo são anteriores à discussão sobre a federalização, sobre a aprovação do Propag. Então, você vê que há aí um desencontro entre o que fala o presidente da Assembleia e o que pretende o vice-governador Matheus Simões. O Tadeuzinho foi muito claro na entrevista nesse quesito, mas ele também foi muito duro, sim, na cobrança do governo federal, para que isso seja esclarecido e solucionado. E deu a entender que a Assembleia vai usar esse período para fazer essa mexida aí, talvez com o apoio do senador Rodrigo Pacheco, que foi quem articulou o Propag e quem é a ponte entre o governo de Minas e o governo federal nessa discussão, para que se defina se a Codemig vai ser suficiente para que a Assembleia possa voltar aos trabalhos no segundo semestre, já com uma clareza em relação. De qualquer maneira, o governo de Minas está se movimentando nessa questão dessas prioridades, CEMIG, Copasa e MC, né? Os terrenos da empresa mineira de comunicação, por exemplo, já estão sendo avaliados por funcionários do Estado, estão visitando já os terrenos e já para ver a situação, para fazer essa avaliação, já nessa tentativa do vice-governador de talvez no segundo semestre
ter. Uma coisa que que o presidente da Assembleia destacou também nessa coletiva dele é que a federalização, o fim do referendo é uma discussão difícil de ser feita dentro do parlamento, porque não há consenso, né? Não há consenso entre os deputados a respeito desse tema, então ele destacou que não é um assunto fácil de ser levado dentro do parlamento. Então eu acho que o próprio presidente da Assembleia trabalha para não derrubar o referendo e para não privatizar a CEMIG e Copasa. Não é clara, essa postura não é uma postura clara, ele sempre diz que não é contrário à privatização, mas os sinais são muito evidentes nesse sentido, né, Bernardo? Eu acho que ele não fala com essa contundência, até porque ele precisa trabalhar como mediador ali, isso mesmo, né? E ele faz esse papel muito bem, faz de muito mediar. bem, mas ele deixa, né, a quem precisa se fazer entendido, a quem, né, precisa entender o que ele diz, a mensagem fica explícita, fica clara. Bom, é isso, né? Hoje um dia com bastante variedade nos temas. Muitas emoções, sempre muitas emoções. Eu estava brincando mais cedo na redação que o roteirista do Brasil, ele se surpreende. E quem estiver aqui em Belo Horizonte nesse fim de semana vai poder participar da vida política nacional com pequenos reflexos aqui na capital, né? Porque tem ato no sábado de quem ficou satisfeito com essa decisão do Alexandre de Moraes e tem ato no domingo pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes. Sábado deve ter um ato aí, né, ironizando, inclusive, essa questão da tornozeleira do Bolsonaro, né, Alessandra? Sábado estão convocando os blocos de carnaval para participar de um cortejo da tornozeleira, concentração na Praça da Estação, às 10 horas, que é um reduto da esquerda, e no domingo, no mesmo horário, um ato convocado pela extrema-direita em defesa do Bolsonaro na Praça da Liberdade. Então, tem ato esse final de semana para todos os gostos. Esse da Praça da Liberdade já tinha sido convocado antes dessa decisão, talvez agora tenha até alguma repercussão. Talvez agora fique até mais cheio do que os anteriores, né? Atrai até uma... Que é um ato que a pauta principal é fora Lula, fora Moraes e fora Pacheco também. Isso mesmo. Então, esse final de semana está animado para um lado e para o outro. Exato, e você acompanha a repercussão de tudo isso que está acontecendo e, obviamente, de a repercussão dessa decisão do STF de sexta-feira no em.com.br, também aqui no canal do YouTube do Portal Uai, né? Já temos publicado a entrevista de Jair Bolsonaro logo depois da decisão. Vamos ter também vídeos com as próximas entrevistas sobre esse tema e sobre vários outros assuntos aqui de Minas Gerais e do país. O Política em Pauta volta na próxima sexta-feira. Até a próxima.